Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, vou trabalhar com você a matéria de direitos humanos. E para que você possa entender a dimensão disso tudo, direitos humanos significa tudo aquilo que é inerente ao ser humano. Direitos humanos, importante também frisar e trabalhar em cada ponto que nós vamos estudar, de que significa os direitos mínimos, o básico que todo ser humano tem. Quando você estiver estudando, lembre-se de que quando se tratar de direitos humanos, é para todas as pessoas. Tanto é assim que na Declaração Universal dos Direitos Humanos está determinado no artigo 1º que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Significa dizer que, tendo o homem nascido, ele tem direito à vida. Vida é um direito humano. Ser livre é um direito humano. Ter dignidade, ter a dignidade no sentido mais amplo possível da palavra. Quando trabalharmos a questão de ter vida e ser esta vida um direito humano, você tem que ampliar o máximo possível. Porque ter vida significa dizer que tem direito a respeito à vida, tendo moradia, tendo saúde, tendo educação, tendo segurança. Quando se trata de liberdades e que o ser humano é livre, porque nasceu livre, significa dizer que ele tem liberdade de ir e vir, liberdade de permanecer e a liberdade muito grande, muito importante, de fazer a opção pela sua religião, pelo seu credo, por qual Deus ele queira seguir. Sempre que você pensar em direitos humanos, você tem que ampliar o máximo possível. E para poder começar, temos que passar tendo uma visão histórica dos direitos humanos. Porque você só vai conseguir compreender a dimensão dos direitos humanos, o seu alcance, se a gente fizer essa visão histórica. Isto nos ajuda a entender a história, entender as mudanças que ocorreram, até desencadear em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e posteriormente todas as constituições em que foram acrescentando no seu texto constitucional matérias quanto a direitos fundamentais, quanto a direitos humanos. Perfeito? Então vamos lá. Começamos entendendo direitos humanos, tendo uma visão histórica disso. Vamos passar pelo Código de Hammurabi, Cilindro de Ciro, 539 a.C., a Carta Magna, Petição de Direito, Declaração de Direitos, estas três da Inglaterra. Também vamos trabalhar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, um documento fundamental e importantíssimo para o desencadear, o desenvolver de todas as outras constituições, a Constituição propriamente dos Estados Unidos, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa, 1789, a Primeira Convenção de Genebra, a Primeira Guerra Mundial, que depois desencadeou a Liga das Nações. Segunda Guerra Mundial, não tendo a Liga das Nações funcionado, nós vamos ver isso, que ela fracassou, então foi criada a Carta das Nações Unidas, em que desencadeou a criação da ONU. Logo após a criação da ONU, que foi em 1945, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e vamos passar por estes pontos a partir de agora, iniciando pelo Código de Hammurabi. Este Código de Hammurabi, o rei Hammurabi, ele descreve nos seus escritos em que ele recebeu uma ordem divina de impor na terra e retirar da terra os maus, as más pessoas e os maus procedimentos. É considerado um dos documentos mais antigos que trata dos direitos humanos. Apesar de que, se formos olhar e aplicar esses direitos humanos hoje, aquilo que era imposto por Hammurabi naquela época, nós vamos entender que não eram tão humanos assim. Mas para a época era importante. O que você tem que frisar nesse momento é que sim, o Código de Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo, foi um dos primeiros documentos em que trabalhou a questão de direitos humanos. Depois dele, iniciou o Código, ou melhor, o Cilindro de Ciro, 539 a.C.
Mas antes do cilindro de Ciro, tem alguns autores em que trabalham quanto aos profetas bíblicos, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, determinando que também no século VI, em que também eles trabalhavam a questão dos direitos humanos, porque trabalhavam a questão da justiça. Mas isso não é tão aceito dentro de tudo, de todo o ordenamento jurídico, dos doutrinadores, quanto a essa posição de direitos humanos. Mas é importante mencionar, após esse marco histórico dos profetas bíblicos, Jeremias, Ezequiel, nós temos um outro marco, que é o cilindro de Ciro, 539 a.C. Aqui, Ciro era um grande rei da antiga Pérsia e ele conquistou a Babilônia. O grande feito de Ciro foi trazer algumas liberdades e alguns direitos humanos importantíssimos. Libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham direito de ter a sua própria religião e estabeleceu igualdade racial. Perceba que um feito destes para 539 a.C. foi enorme, foi muito grande e teve um significado histórico profundo para a declaração posterior, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento foi reconhecido como a primeira Carta dos Direitos Humanos do mundo, documento histórico, e está traduzido nas 6 línguas oficiais das Nações Unidas, entendendo essa dimensão e essa grandiosidade do cilindro de Ciro. Após isso, 1215, nós temos a Carta Magna. Esta carta, na Inglaterra, assinada pelo rei João, dito Rei João sem terra, em que esta Magna Carta é dita também como a Grande Carta e criada pelo rei João na Inglaterra, pois ele violou vários direitos dos ingleses. Esse rei João teve um reinado horrível, fracassado, em que ele não tinha o apoio da igreja, em que ele também não tinha o apoio dos barões, pois ele violava direitos. Tendo violado uma série de direitos, lhe foi imposto uma série de restrições. Perceba que a Carta Magna, em 1215, era a época do absolutismo, em que todo o poder estava centrado no rei, em que todo o poder emanava deste rei. Significava dizer que ele poderia deixar viver uma pessoa ou matá-la pelo seu simples querer. Ele impunha regras, ele julgava, ele criava as leis, ele suspendia essas leis. Por isso era um rei absoluto. E esta determinação, esta imposição pelos barões, pela igreja, a imposição dos súditos para este rei foi um marco muito importante, porque restringia parte dos seus poderes. Parte dos poderes restringidos foi o direito da igreja de estar livre da interferência do governo, o direito de todos os cidadãos livres possuírem e herdarem propriedade, o direito de serem protegidos de impostos e esses impostos serem excessivos. Marco muito importante na história, a Carta Magna de 1215, assinada pelo rei João. Após isso, também na Inglaterra, em 1628, foi feita a Petição de Direitos. Esta petição determinava que, escrita e enviada a Carlos I, trazia uma série de direitos, além daqueles já expostos na Carta Magna, ou seja, ela foi ratificada nesta petição de direito, tendo sido enviada para o Carlos I, para o rei Carlos I, e ela determinava principalmente liberdades civis. Quais foram, então, os motivos dessa petição de direito? A rejeição pelo parlamento de financiar uma política exterior, que era impopular do rei, em que ele tinha causado que o seu governo exigisse empréstimo forçados e aquartelasse tropas nas casas dos súditos. E dentre os direitos que foram conquistados, destacamos alguns.
Nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do parlamento. Nenhum súdito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado, né? Ou seja, é a reafirmação do direito do habeas corpus. Nenhum soldado pode ser aquartelado nas casas dos cidadãos e a lei marcial não pode ser usada em tempo de paz. Eu volto a afirmar, a petição de direito, ela ratifica os direitos que estavam impostos na Carta Magna e ela traz outras declarações, outras formas de direitos humanos. Após ela, em 1689, nós temos a Declaração de Direitos. Esta Declaração de Direitos também realizada na Inglaterra, em que também traz o mesmo significado de direitos humanos, foi durante a Revolução Gloriosa e é um documento feito na Inglaterra pelo parlamento em que determinou, entre outras coisas, tá? Liberdade, vida, propriedade privada e assegurado o poder no parlamento da Inglaterra, em que isto era muito importante. Perceba que ainda nós estamos na época do Império. Ainda há um rei absoluto. Mas neste período, em 1689, na Inglaterra, a partir de agora você tem um parlamento. O povo tem direito a voto. O povo tem direito a manifestar-se através dos seus representantes, através do parlamento, em que os seus direitos são protegidos. Então, direito à liberdade, à vida, propriedade privada, tudo isso são direitos humanos, direitos universais e direitos básicos de todo ser humano. Após a Declaração de 1689, nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776. A data mais precisa, é 4 de julho de 1776, houve então a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esta declaração, ela acentuou dois temas muito importantes, entre eles, os direitos individuais e o direito à revolução. Estas ideias tornaram-se largamente apoiadas por todos os americanos e a Declaração de Independência dos Estados Unidos, quanto aos direitos individuais e direito de revolução, ela serviu de base, de apoio, de inspiração, mais tarde, para a Revolução Francesa. Esta Revolução Francesa, em que depois desencadeou em 1789. Mas antes dela ainda. Perceba que nós estamos em 1776, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Após esta declaração, 1787, foi criada, então, a primeira Constituição dos Estados Unidos. Essa declaração, ela foi escrita na Filadélfia. Ponto principal, esta foi a primeira Constituição em que tratou de direitos fundamentais. Essa também foi a primeira Constituição em que houve uma repartição dos poderes. E ela trouxe, dentro dela, alguns pontos fundamentais. Liberdade de expressão, liberdade de religião, direito de guardar e usar armas, liberdade de assembleia e liberdade de petição. Essa também proíbe a busca e apreensão sem razão alguma, o castigo cruel e insólito e a autoinculpação forçada. Declaração fundamental dentro da Constituição dos Estados Unidos. Após ela, em que 1789, nós temos então a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França. Aqui houve então a Revolução Francesa, 1789, em que começa a cair o Império, em que começa a cair o absolutismo. Lembrando do que havia te falado antes, absolutismo é quando todo o poder está concentrado nas mãos do rei, em que ele tem o poder de vida e de morte. Significava dizer em que ele podia suspender ou aplicar uma determinada lei da forma que ele bem entendia. Com a Revolução Francesa, nesta data,
houve então o começo da queda do absolutismo e o início da democracia. A queda do absolutismo tem uma marca principal, um marco fundamental, que foi a queda da Bastilha. Queda da Bastilha é onde estavam os presos políticos, estavam lá. E quando a Bastilha foi tomada, significou para a história de que o absolutismo estava em decadência. Após a tomada da Bastilha, foi imposto ao imperador uma série de direitos dos cidadãos. Dentre eles, a declaração, então, proclamava que todos os cidadãos devem ter garantidos os direitos de liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. Ou seja, começou a cair esse poder do monarca absoluto e começa a nascer a democracia. Nesta data ocorreu a abolição da monarquia absoluta e o estabelecimento da Primeira República Francesa. A partir disso, nós temos alguns outros marcos importantes. A primeira Convenção de Genebra. Esta Convenção de Genebra, 1864, determinava que o tratamento de soldados feridos em combate, o cuidado sem discriminação ao pessoal militar ferido ou doente, mantendo o respeito para com eles e com a marca de transportes de pessoal médico e equipe distinguida pela Cruz Vermelha sobre um fundo branco. Significa dizer que aqueles que aderiam à Convenção de Genebra de 1864, dentro do seu território, eles perdiam, não que perdiam, mas a soberania tornava-se mitigada. Significava que a Cruz Vermelha e que iam a proteger, a cuidar dos feridos, tinham livre acesso. Esta Convenção de Genebra foi um dos principais documentos em que determinou em que, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de conflito, as pessoas, o ferido, tinha direitos. Tinha direito de ser cuidado, de ser preservado e não ser torturado. Após a Convenção de Genebra, nós temos a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1919. O que a prova pode fazer com você e de lançar a afirmação é de que a Primeira Guerra Mundial foi um marco histórico para a universalização, para a internacionalização dos direitos humanos. Está errado. Apesar de que a Primeira Guerra Mundial, considerada a Grande Guerra ou Guerra das Guerras, ter sido uma catástrofe para a humanidade, ela não é considerada o marco da universalização dos direitos humanos, mas sim a Segunda Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial durou de 1914 até 1918, e em 1919, após o final da guerra, foi criada então a Liga das Nações, ou também chamada Sociedade das Nações, em que ela foi criada com o objetivo principal de assegurar a paz. Liga das Nações, sua criação, 1919. Ela foi criada em Versalhes e por isso é chamado de Tratado de Versalhes, apesar de que em 1920 a sua sede passou para Genebra, na Suíça. Importante ainda ressaltar, quanto à Liga das Nações, ela foi dissolvida em 1942, ou mais ou menos por volta de 1942. Por que ela foi dissolvida? Porque houve um fracasso. Por quê? E no findar da Primeira Guerra Mundial, findou em 1918. 1919 ela foi criada. Tendo sido criada com o objetivo de assegurar a paz, logo em 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Liga das Nações fracassou. Mas ela foi extinta em 1942, mas a sua última reunião foi em 1946, quando então ela passou os seus poderes, as suas atribuições para a Organização das Nações Unidas. Estas datas são importantes, porque a prova pode trazer informações
trocando estas datas e informações. Mas vai lá, Liga das Nações foi dissolvida, esta extinta por volta de 1942, porém em 18 de abril de 1946, o organismo passou a responsabilidade para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi criada então em 1919 a Organização Internacional do Trabalho, que tinha como fundamento a proteção do trabalhador. Esta proteção internacional do trabalho teve alguns argumentos para que ela tenha sido criada. Os argumentos foram argumentos humanitários, políticos e econômicos. Argumentos humanitários, de que existiam condições injustas, difíceis e degradantes de muitos trabalhadores. O argumento político de que o risco de conflitos sociais ameaçava grandemente a paz, e argumentos econômicos, países que não adotassem condições humanas de trabalho seriam um obstáculo para a obtenção de melhores condições em outros países também. Perceba que de 1919 até 1942, a Liga das Nações funcionou e ela foi dissolvida nessa época, 1942. Em 1919, juntamente com a Liga das Nações, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que ela existe até hoje. Em 1939 até 1945, uma grande catástrofe para a humanidade, marcada pelo Holocausto, pela bomba de Hiroshima, mais de 70 milhões de mortes. A Segunda Guerra Mundial foi o ponto mais alto que o ser humano conseguiu a chegar da sua degradação, da sua destruição, da sua forma mais primitiva, em que utilizou o ser humano para alcançar o seu fim. O ser humano ele tem que ser visto, e isso é ponto fundamental, de que ele tem que ser visto como um fim em si mesmo. Com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial e com todas as outras, o ser humano era visto como um meio para se alcançar uma determinada finalidade. Em 1945, então, com o findar da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Carta das Nações Unidas, ou também chamada de Carta de São Francisco, porque foi assinada em São Francisco. Este acordo estabelece e cria a Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas foi criada em substituição à Liga das Nações. Determina ainda, ela foi assinada em São Francisco em 26 de junho de 1945 por 51 Estados membros originais. Após a criação da ONU, em 1945, nós temos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta declaração delineia direitos humanos básicos e ela foi proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Ponto fundamental. Esta Declaração Universal, ela não é uma norma internacional, ela não é uma norma impositiva em que os estados são obrigados a cumpri-la. Ela é tão somente uma recomendação. Embora não seja um documento que representa obrigatoriedade legal, serviu como base para 2 tratados sobre direitos humanos da ONU, de força legal. Significa que a declaração não tem força legal, mas os outros 2 tratados, os outros 2 pactos que nós vamos ver, eles sim têm força impositiva, têm força legal, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. E nós encerramos esse nosso encontro aqui. Revise tudo isso que a gente viu. As datas são de fundamental importância, porque a prova, a banca, pode trocar uma ou outra informação. Continue estudando. Até a próxima. Tudo bem?
Nesse encontro nós começamos a trabalhar então a teoria dos direitos humanos. E antes de mais nada, nós precisamos fazer a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Se você for ler na doutrina, procurar em livros, procurar no Google e fazer alguma pesquisa, você vai perceber que direitos humanos e direitos fundamentais são tratados como sinônimos, são iguais. Entretanto, para a prova, você tem que fazer a distinção de que direitos humanos é aquilo a nível internacional. Direitos humanos é aquilo em que está até mesmo expresso, está até mesmo escrito, mas a nível internacional. Em pactos, em tratados, em declarações. Quando se referir a direitos fundamentais, são os direitos humanos, mas positivados, escritos, expressos na Constituição, expresso em leis de cada país. Então, direitos fundamentais aqui no Brasil estão expressos, positivados dentro da nossa Constituição Federal. Quando falarmos então de direitos humanos, é a nível global, internacional, algo que até está escrito, mas não dentro do ordenamento jurídico. Isto é para a tua prova. E quando você for ler uma questão, você tem que ler e tendo esta interpretação, direitos humanos e direitos fundamentais. E a gente começa a trabalhar então a questão do que são direitos humanos. Direitos humanos são direitos básicos de cada ser humano. São direitos inerentes à condição de pessoa humana. Sim, os direitos humanos, isso foi uma frase escrita, um pensamento de Kant, quando ele diz que o ser humano, ele é um fim em si mesmo. O ser humano, o homem, ele não pode ser visto como um meio para se atingir uma determinada finalidade. Porque então estar-se-á desrespeitando um direito de ser respeitado, o direito à dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, volto a frisar, são os mínimos direitos de ser exercidos, ou os mínimos direitos em que o ser humano tem pelo simples fato de ser humano, pelo simples fato de ser um homem, pelo simples fato de ter nascido. Então, na Constituição, ou melhor, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que você possa entender de uma forma mais tranquila e mais clara, está descrito lá de que todos os homens nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Estes homens que nascem livres e iguais, eles são dotados de razão, são dotados de consciência e devem agir um para com os outros com espírito de fraternidade. Significa dizer que dignidade da pessoa humana em que está determinado são direitos inerentes de todo o ser humano pelo simples fato de ter nascido. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que todos os homens nascem livres, significa dizer que independente da raça, independente da cor, independente do credo, independente do sexo, da opinião política, todos devem ser respeitados, porque nasceram. Então, quando todos os homens nascem, significa que quando se nasce, se tem vida. E quando se tem vida, esta vida deve ser respeitada. Respeitar a vida do ser humano é respeitar da forma mais ampla possível. Direito à vida é direito de ter uma vida digna. Dignidade significa ter uma saúde, é ter moradia, é ter segurança, é ter alimentação, é ter trabalho, é a possibilidade de ir e de vir, mas aqui a gente já entra no direito à liberdade. Mas quando se diz que todos os homens nascem livres, todos os homens têm vida. Vida é um direito universal do ser humano. Mas a declaração continua dizendo, e para que nós possamos entender esse sentido de direito do ser humano, de dignidade,
ela continua no seu artigo 1º dizendo: todos os homens nascem, todos os homens têm vida, todos os homens nascem livres. Se todos nós nascemos da mesma forma, se todos nós nascemos livres, este é um direito do ser humano. Este é um direito inerente do ser humano pelo simples fato de ter nascido, pelo simples fato de ser humano, pelo simples fato de ser um homem. E volto a frisar, quando você for analisar uma questão, você tem que olhar para ela e verificar que liberdade do homem não é só um homem livre em poder caminhar, não. Liberdade no sentido lato, mais amplo possível. Liberdade de ir e vir, liberdade de permanecer, liberdade de poder escolher o seu governante, liberdade de poder fazer escolhas também quanto à religião. Ser livre, liberdade, é um direito inerente do ser humano, é um direito humano. Todos os homens, todo ser humano nascem iguais. Esta igualdade da mesma forma, no sentido amplo. Igualdade no sentido formal da palavra. Igualdade perante a lei. Igualdade de ser tratado, um homem e mulher ser tratado da mesma forma, um negro e um branco ser tratado da mesma forma, com o mesmo respeito. Igualdades em direitos e em oportunidades. Igualdades de poder ter uma casa, de poder ter uma moradia, de poder ter um trabalho. Sempre pense em direitos humanos no sentido amplo, lato da palavra. Todos os homens nascem livres e são iguais em dignidade, no sentido de dignidade da pessoa humana, todos os direitos que lhes são inerentes, e nascem livres e iguais em direitos e são dotados de razão e consciência. Quando ela determina que somos dotados de razão e consciência, significa que o ser humano não é um animal. O ser humano é diferente dos bichos. Ele pensa, raciocina, e pelo fato de pensar, raciocinar, ele tem uma série de direitos que lhe são inerentes. E devem tratar com espírito de fraternidade uns para com os outros. Fraternidade significa algo fraterno, de irmão, de cuidado, de respeito. No artigo 2º vem determinar que todo homem tem capacidade de gozar de todos os direitos e de todas as liberdades que estão estabelecidas na Declaração Universal. Tem capacidade porque tem razão, tem capacidade porque tem consciência, tem capacidade pelo simples fato, e essa palavrinha, por mais chato que esteja parecendo para você, é importante que ela fique frisado. Direitos humanos são direitos inerentes ao ser humano pelo simples fato dele ter nascido, dele ter vida, pelo simples fato de ser homem. E ela determina que não pode haver qualquer distinção, seja por uma distinção raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional, social ou de riqueza, ou pelo fato de ter nascido em um lugar ou em qualquer outro lugar, não pode haver diferença entre os seres humanos. Ainda, princípios axiológicos dos direitos humanos. Para a gente poder matar muita questão e que seja fácil para você responder, existem algumas palavrinhas-chave. Princípios axiológicos ou axiologia é algo que tem extremo valor. É o que forma um conjunto de princípios, um conjunto de valores, algo importante. Então, princípios axiológicos princípios valorosos, princípios que têm grande importância nos direitos humanos. São 4. Dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e fraternidade. Sempre que você for responder uma questão em que trate de dignidade da pessoa humana, se algo venha a diminuir esta dignidade, em que diga que de alguma forma ela não é tão importante, em que diga que de alguma forma nem todas as pessoas têm todos os direitos, ou nem todas as pessoas têm esta dignidade
e está totalmente errado. Toda e qualquer questão em que venha trazer uma elevação, em que venha trazer em destaque uma dignidade da pessoa humana, pode ter certeza que essa questão está no rumo de ser correta. Então é fácil a gente fazer esta análise para poder responder a questão de forma mais rápida. Liberdade, igualdade e fraternidade da mesma forma. Toda e qualquer questão em que venha dizer que não, que há uma liberdade mitigada, em que há uma liberdade diminuída, em que em determinadas situações isso não será respeitado, em que igualdade ou fraternidade da mesma forma está totalmente errado. Sempre deve ser na questão de elevação, de superioridade, de dizer que isto é muito importante. São princípios axiológicos dos direitos humanos. Ainda, os direitos humanos, para a gente poder entender bem a questão da teoria e quando aparecer questões. Esses direitos humanos são inerentes à pessoa humana e têm seu fundamento na dignidade natural de cada ser humano. O que eu te disse e repeti por várias vezes. Basta ser um ser humano, basta ter nascido, que todos os direitos do ser humano que lhes são inerentes são dados àquela pessoa, independente da raça, independente da cor, do sexo, da religião, opinião política, ou da riqueza ou da nacionalidade. 2. São exigências éticas, morais, são direitos morais, dados a todas as pessoas. A todos deve ser deferido esses direitos humanos. 3. São ideias que devem orientar e inspirar os códigos legais e de qualquer Estado. Isto tem por significância de que os Estados devem adotarem no seu ordenamento jurídico os direitos humanos. Isto é uma obrigação moral, um respeito à humanidade, um respeito ao homem, trazer para dentro do ordenamento jurídico todos os direitos inerentes do ser humano. Agora, mesmo que existam países em que não reconhecem os direitos humanos, mesmo que existam países em que não tragam para dentro do seu ordenamento as questões de direitos humanos, mesmo assim, todos eles devem ser respeitados, porque são direitos internacionais, são direitos em que superam, em que são além do próprio sentido de Estado, porque é direito do ser humano, direito da pessoa humana, pelo simples fato de ter nascido. E a gente continua trabalhando quanto à fundamentação dos direitos humanos. Como que ela está fundamentada? Nós temos os justnaturalistas, os justpositivistas e temos uma terceira corrente. Os justnaturalistas determinam que os direitos humanos, eles vêm antes mesmo da sociedade. Os direitos humanos, eles existem mesmo antes de ter sido criada a sociedade e de algo ter sido escrito. Determina que algo da natureza, por isso justnaturalista, direito natural, algo divino, colocado por Deus pela criação, porque Deus formou o homem e tendo formado esse homem, lhe deu vida, lhe dando vida, a vida é um direito universal de todos. Então, os justnaturalistas determinam que os direitos humanos, eles existem mesmo que não estejam positivados e existem mesmo antes da sociedade. Os justpositivistas, ou direito positivado, são aqueles em que entendem que um direito humano é aquele que está descrito, expresso, positivado em um ordenamento jurídico. Terceiro, nós temos aqueles que se baseiam na explicação de caráter histórico e estrutural, em que os direitos humanos modificam-se com o passar dos anos, surgindo novos direitos. Esses aqui baseiam-se na modificação histórica das sociedades, ou seja, um direito em que era importante a sua preservação em uma determinada época, ele foi evoluindo e outros direitos, outras necessidades foram surgindo. Aqui não há nada
não é uma mais importante que a outra, ou uma descredenciando ou retirando o poder da outra. O que você tem que saber é que existe imposição dos justnaturalistas, qual que é a sua posição, em termos de que vem antes da sociedade, algo divino. O que você tem que saber aqui é que existem os justnaturalistas, justpositivistas e aqueles que se baseiam na questão histórica. Um não retira o outro, um não desautoriza o outro, um não é mais importante que o outro. O que você tem que saber para a prova é que existem fundamentos diferentes para os direitos humanos. Além disso, esses direitos humanos, ele tem algumas características que são importantes. São características históricas, universais, irrenunciáveis, imprescritíveis, que a gente passa a analisar a partir de então. Características dos direitos humanos, uma questão histórica. Os direitos humanos, eles são históricos no sentido de que, em uma determinada época, em um determinado ano, em um determinado século, existiam direitos que lá eram fundamentais, importantes à sua existência. Não existiam outros, porque a necessidade daquele momento histórico era uma. Com o passar dos anos, outras necessidades foram surgindo. Mas significa dizer que havia um direito em uma determinada época da história, em que, passando-se os anos, outros direitos foram sendo criados. Este foi vedado? Este não existe mais? Não. Ele continua existindo. E outros foram sendo acrescentados à gama de direitos do ser humano. 2. Os direitos humanos são universais. São universais no sentido de que é para todas as pessoas, independente da raça, sexo, cor, independente da língua, independente da religião, opinião política, riqueza, nacionalidade, é universal para todas as pessoas. Outra característica importante é a sua irrenunciabilidade. Direitos humanos são irrenunciáveis. Ninguém pode dizer, eu não quero o meu direito à vida, ou eu não quero o meu direito à liberdade, ou não quero o meu direito, ou qualquer outro direito humano. Direitos humanos são irrenunciáveis. São imprescritíveis, significa que mesmo eu não utilizando um determinado direito, em que passa 1, 2, 3, 5, 10 anos, mesmo eu não utilizando, ele continua válido, ele continua sendo possível de utilização, não prescreve. Passei 10 anos sem ter meu direito a exercer meu direito de trabalho, sem trabalhar. Agora eu não posso mais trabalhar. Não, ele não prescreve, ele é imprescritível. Aline, os direitos humanos são inalienáveis, não podem ser vendidos, não podem ser trocados, barganhados em hipótese alguma. Eles são relativos no sentido de que, ao contrário da questão absoluta, direito humano, ele não é absoluto, porque vai existir em algum momento em que o meu direito vai ir de encontro ao direito do outro. O meu direito de liberdade, ele é tolhido quando eu cometo um determinado crime em que eu sou retirado do meio da sociedade e sou posto num presídio para cumprir determinada pena. Direitos humanos, eles são relativos porque vão de encontro ao direito de um outro em que ele vai ter que ser ponderado, ou eu ferir um determinado ordenamento em que eu sou retirado, então, do meio social. 7. Os direitos humanos são indivisíveis. Significa que não pode um ser humano escolher qual direito ele vai usufruir ou qual direito ele quer tão somente usufruir. De forma alguma. Ele é indivisível. E perceba que ele está ligado a essa interdependência. Ele é indivisível, porque você utiliza todos, ele é interdependente, que um direito depende do outro. Eu tenho direito à vida, tenho direito ao trabalho, tenho direito à liberdade, tenho direito à previdência. Eles são interdependentes. Número 9, direitos humanos, têm o sentido de complementariedade. Eles se complementam. É muito parecido com o sentido de interdependência, de indivisibilidade.
São indivisíveis porque você não pode dividir eles em partes em quais serão utilizados. Eles são uma gama de direitos. Eles são interdependentes porque eu, quando utilizo os direitos humanos, eu utilizo todos eles e eles se dependem um dos outros para a sua existência. Mas também essa complementariedade no sentido de que um direito complementa o outro. Direito à vida, para eu poder usufruir a vida, eu tenho que utilizar o meu direito à moradia. Para eu utilizar o direito à moradia e para ficar resguardado o meu direito à vida, eu tenho o meu direito à saúde, direito ao trabalho, ou seja, eles são interdependentes e eles complementam-se também. Inexaurabilidade, no sentido de que eles são inexauríveis, não estão acabados, não é um rol taxativo, porque nós vimos no primeiro que nós trabalhamos que ele tem um sentido histórico. Sentido histórico de que ele vai modificando-se com a história e que por mais que um determinado direito, há anos atrás, ele era fundamental, com o passar dos anos, outros foram sendo acrescentados. Este primeiro continua válido juntamente com os demais. No sentido de inexaurabilidade, significa que com o passar da história e no prolongar dos anos, outros direitos e outras necessidades dos seres humanos serão acrescentadas e surgirão. Vedação de retrocesso significa que um direito humano posto como fundamental, como básico, como inerente do ser humano, não pode ser retrocedido, não pode ser, entre aspas, voltar atrás e retirar essa sua garantia. E a gente continua trabalhando, então, os direitos humanos, eles são divididos em direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Você pode cair na sua prova tratando-se direitos de primeira geração ou também de dimensões de direitos, em que eles foram surgindo em determinadas épocas da história, em que a gente começa trabalhando, então, direito de primeira geração. Para você poder fazer a distinção, significa que direito de primeira geração são direitos em que tem um não agir do Estado. O Estado, ele vai estar protegendo os direitos fundamentais, vai estar protegendo os direitos humanos a partir do momento em que ele não faz nada. Ou seja, iniciou esses direitos humanos logo após a queda do absolutismo, em que iniciou-se uma democracia, em que retirou do Estado esse poder máximo, em que ele interferia na vida da sociedade. Direitos de primeira geração é um não agir do Estado, significa também em que é um Estado mínimo. Quanto menos o Estado interferir, melhor é para a sociedade. Exemplo de direito de primeira geração, direito à vida. Se o Estado não fazer nada, se o Estado não interferir, a minha vida está assegurada. Direito de liberdade, meu ir e vir. Se o Estado não interferir, o direito está assegurado também. São direitos civis e direitos políticos. Significa, quanto menos o Estado interferir, mais os meus direitos são garantidos, porque iniciou-se logo após a queda do absolutismo. Além desse ponto fundamental, aqui é importante nós destacarmos que a palavra-chave aqui é a liberdade. Nós vamos ver a questão da liberdade, igualdade e fraternidade. Para nós resolvermos muitas questões em que pode trazer que direitos de primeira geração tratam direitos de liberdade. Sim, porque se o Estado não age, eu sou livre, porque se o Estado não age, ele é um Estado mínimo, eu sou livre. Lembrando sempre, para poder fazer a conexão, direitos de primeira geração são os direitos colocados para todos os seres humanos logo após a queda do absolutismo e o início da democracia. Direitos de segunda geração. Nós passamos então, o ser humano passa a ter esta liberdade, uma interferência mínima do Estado na vida em sociedade, na vida de cada homem. Mas iniciou-se aqui nesse período, após os direitos de primeira geração, a Revolução Industrial,
em que houve um crescimento absurdo do trabalho, o crescimento da industrialização, em que o homem trabalhava 10, 15, 18 horas, 20 horas por dia, em que o homem era abusado no sentido do seu trabalho, do seu esgotamento. No direito de segunda geração, trata de direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos. Saímos de um absolutismo em que o ser humano não tinha liberdade alguma e ele passa a ter liberdades, direitos de primeira geração, Estado mínimo. Passado alguns anos, você tem um crescimento da industrialização do trabalho, em que há, neste momento agora, a necessidade de intervenção do Estado para regular as questões sociais, culturais e econômicas. Agora, a palavra-chave é a palavra de igualdade. Esses direitos de segunda geração é quando o Estado ele precisa agir. O Estado precisa interferir nas relações sociais para que haja igualdade entre o empregador e o empregado, entre aquele que tem dinheiro e o que não tem dinheiro. Sentido mesmo dessa palavra de igualdade no sentido mais lato e amplo possível. São os direitos sociais, direitos de segunda geração. E podemos destacar alguns aqui. Direitos ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, direito à previdência social, à assistência social, tudo aquilo em que o Estado precisa agir, fazer algo para que o meu direito fundamental seja protegido. Passado esse direito fundamental, tem-se agora então os direitos de terceira geração. Esses direitos nascem após a Segunda Guerra Mundial. Lembra que nós tratamos no início da nossa aula, dizendo que houve uma catástrofe na Primeira Guerra Mundial, um outro absurdo, grotesco do ser humano na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com a bomba de Hiroshima. Então nasce os direitos de terceira geração a partir desse momento, com a palavrinha-chave que é fraternidade. Para poder resolver questões, palavrinha fraternidade. São direitos não de uma pessoa, mas são direitos coletivos. Neste momento aqui, há uma universalização dos direitos humanos. Os direitos humanos eles vinham sendo tratados em leis esparsas, com tentativas, com pactos, numa Constituição, em outra Constituição, mas o grande ponto fundamental é a partir dos direitos de segunda geração, com a Segunda Guerra Mundial, em que trata da fraternidade, vem trazer os direitos coletivos, que não é apenas de uma pessoa, mas de todo, tratando de paz, tratando de economia, tratando de que é algo para todos. Há uma universalização dos direitos humanos, direitos, então, de terceira geração. Nós encerramos o nosso encontro aqui. São pontos fundamentais em que você tem que saber tudo isso de cor e salteado, o que nós vimos nessa aula, porque isso cai em todas as provas. A questão da parte histórica, a questão dos direitos de primeira, segunda, de terceira geração. Você pode estar me perguntando, tá, professor, mas tem os direitos de quarta geração. Direito de quarta geração não é algo pacífico entre os doutrinadores e não vai cair na sua prova, fique muito tranquilo quanto a isso. Agora, primeira, segunda e terceira geração, com certeza absoluta. E encerramos o nosso encontro aqui. Continue aí. Bons estudos.